Lição de número 1, 4 de janeiro de 2026. O mistério da Santíssima Trindade. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Esse é o textual. A verdade prática, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 3, versos 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Ponto 1. A revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado. João capítulo 1, verso 14. Desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Mateus capítulo 3, verso 13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 e Hebreus capítulo 4, verso 15. Contudo, ele disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Mateus capítulo 5, verso 17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. A descida do Espírito. A unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Mateus capítulo 3, verso 16, Marcos capítulo 1, verso 10, Lucas capítulo 3, verso 22,
João capítulo 1, verso 32. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Isaías capítulo 11, verso 2 e capítulo 42, verso 1. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2 e Lucas capítulo 4, versos 18 ao 21. A voz do Pai, aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17 e Lucas capítulo 3, verso 22 e Marcos capítulo 1, verso 11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus, o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmos de número 2, verso 7, Isaías capítulo 42, verso 1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. João capítulo 1, verso 14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Tópico 2. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. E grego, hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios capítulo 1, verso 4. O Filho executa a obra expiatória, João capítulo 3, verso 16, Hebreus capítulo 9, verso 12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito capítulo 3, verso 5, Romanos capítulo 8, verso 16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus
Elohim, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos. Gênesis capítulo 1, verso 26, capítulo 3, verso 22, capítulo 11, verso 7, Isaías capítulo 6, verso 8. Estas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas completa e a qualifica. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. O substantivo singular nome indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Aqui, a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada, e Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Tópico 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Marcos capítulo 12, verso 29, Romanos capítulo 1, versos 3 e 4, Isaías capítulo 7, verso 14, João capítulo 16, verso 13, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, de ano 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte, o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo.
Efésios capítulo 2, versos 13 ao 18. Implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. João capítulo 1, verso 1, Atos capítulo 5, versos 3 e 4. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém.